Leitura do livro As Noures, de Pietro Baldi, capítulo 6, Conclusões. Esse mundo em que nos temos agitado até agora não é um mundo fantástico. Num campo muito menos elevado, a rabidomancia, renascente hoje com o nome de radiestesia, demonstra que se o sensitivo que passa sobre um manancial de água ou uma jazida mineral sente algo que pode especificar com grande exatidão, isso quer dizer que eles emitem qualquer coisa, alguma irradiação de ondas eletromagnéticas que o sistema nervoso humano sensibilizado percebe. Os minerais, portanto, também emitem correntes e no seio do universo subsiste toda uma emanação imaterial. E se emitem correntes os minerais, também as produzem as plantas, e uma paisagem será uma sinfonia de vibrações que o musicista poderá transformar em harmonias musicais. E correntes transmitem todos os seres, e, entre todos, a central mais dinâmica, que é a psique humana. Assim, as noures assumem uma importância muito mais vasta que a mediúnica, tornando-se fonte de inspiração artística que só as noures podem explicar. É o problema do desenvolvimento psíquico da humanidade, dos sistemas de aquisição cultural, dos novos métodos de pesquisa necessários do ulterior progresso da ciência, métodos de concepção que deem novos rumos à filosofia e a todo o cognoscível humano, com repercussões na direção da vida social, de modo a tornar possíveis as bases de uma nova civilização. Observemos essas últimas consequências que anunciamos. É um fato verificado, para os que estão habituados à criação intelectual e artística, que esta não se realiza verdadeiramente pelas vias da consciência cotidiana normal, que é tão útil para as necessidades e relações da vida. Parece quase que o processo da racionalidade consciente e reflexa é como que suspenso, para que, por construções superiores, um mecanismo mais íntimo e completo seja posto em movimento numa zona mais profunda de nosso eu, a funcionar com métodos supervolitivos e superracionais. Os inspirados sempre tiveram uma voz. Os poetas, as musas. Os musicistas, a inspiração. Wagner dizia no seu diário de vida veneziana, a propósito de uma passagem do seu Tristão, abre aspas, aquela passagem me pareceu clara, transcrevia-a rapidamente, como se há muito já a soubesse de memória, fecha aspas. Peruzzi diz que o compor é para ele uma necessidade impulsiva do temperamento, que tem necessidade de produzir. Chopin compunha uma espécie de êxtase. Na realidade, artistas e gênios são ultrafanos, registradores de noures. É um fato que todas as mentes, sejam de artistas, sábios ou santos, cada um em seu campo, todas as vezes que verdadeiramente se projetaram na direção do alto para arrancar uma orla do grande mistério das coisas, verdadeiros tentáculos que a evolução lança antecipadamente de encontro ao infinito, usaram esses meios que escapam à racionalidade comum. Esta aparece em confronto como coisa vulgar, inferior, condenada por natureza a jamais saber elevar-se acima do plano em que se move, no infinito trabalho de análise sem esperança de síntese. É questão de grau, porém, a inspiração artística se esfuma na mediunidade, como no caso de Roswitha Bitterlich, a menina de Innsbruck, cujas telas, tanto pelo conceito como pela técnica, assombram os pintores e confundem os psiquiatras. Existe um outro fato
que é fundamental unidade interior da inspiração, idêntica para todos em suas origens e que se espedaça e modula em diversas formas somente quando desce ao mundo exterior pelos caminhos oferecidos pela capacidade do sujeito. Isso corresponde àquela unidade de princípio de que já falei e a que se tende por ascensão evolutiva. Desse modo, a ideia abstrata do bem pode tornar-se música, poesia ou pintura, renúncia, martírio ou ação heróica, conforme o ambiente humano em que se materializa. Cada realização concreta é um processo involutivo em que a unidade se ramifica no particular. Por isso, cores e sons e as várias sensações humanas se equivalem num plano mais alto e não passam de diferentes vestiduras do mesmo conceito. Esse conceito foi percebido por Franz Liszt quando, de Roma, escreve ao seu amigo Berlioz, dizendo-lhe como sentia um secreto parentesco entre Rafaelo e Mozart, entre Michelangelo e Beethoven, entre Tiziano e Rossini. Poder-se-ia afirmar que na profundeza da consciência se tocam os planos superiores, onde a ideia, antes de descer e diferenciar-se na forma concreta, é abstrata e existe em tipos simples e únicos para muitos grupos de manifestações diversas, e que, quanto mais subimos para o centro, tanto mais a ideia originária se faz abstrata e única, até identificar-se naquele monismo absoluto, que é Deus. Assim, a arte e a fé, a ciência e a ação não passam de diferenciações produzidas pela descida daquele mesmo e único princípio. Estes elevados problemas de psicologia têm também uma grande importância prática, porque sua compreensão e solução revolucionam todos os rumos intelectuais e científicos de nossos tempos. Revolucionam os métodos de pesquisa científica, tanto quanto os sistemas de aquisição cultural. Estou persuadido de que o saber humano, em todos os campos, não mais pode avançar com os velhos métodos e que é iminente e necessária uma mudança de rota. É evidente que a verdade, que tão laboriosamente se acomete, já existe íntegra, completa, funcionando desde toda a eternidade. O universo é, não de agora, um organismo perfeito e não espera por isso a compreensão humana. Possui ele sua sabedoria e suas leis e sabe aplicá-las com consciência e equilíbrio. Não se trata, pois, de criar coisa alguma, mas de saber enxergar o que já existe, de atingir conceitos que se distanciam de nosso relativo. É absurdo continuarmos a observar eterna e exteriormente os fenômenos, multiplicando observações e classificações e permanecermos esmagados sob a mole divergente do particular. Importa aperfeiçoar e potencializar esse instrumento de pesquisa que é a consciência humana, se quisermos algo que produza um resultado prático. Para mim, o método racional analítico não passa de uma redução involutiva do método intuitivo sintético. A evolução psíquica do homem impõe a ascensão a este método mais profundo. Estou convencido de que a solução dos problemas não se acha no exterior sensório, mas no interior intuitivo, e só pode ser alcançada se nos projetarmos dentro de nós mesmos com a introspecção, e não fora de nós, com a observação. Sinto que os princípios não se podem encontrar senão por visão, por uma transformação de consciência que se identifique com o fenômeno, por uma transferência do eu a um novo plano conceptual. Enquanto se permanecer na dimensão atual da razão, certos problemas permanecerão insolúveis. É fato comprovado que as mais elevadas verdades, as sínteses
conceptuais sempre se descobrem a golpes de gênio, isto é, de revelação por inspiração e não por análise objetiva e racional. Esta não sabe tomar a seu cargo senão o desenvolvimento metódico de um princípio, quando este e sua orientação já foram apresentados. A audácia de minhas conclusões está no propor à ciência o método de pesquisa por inspiração noúrica como método normal, a fim de que o método da intuição complete o dedutivo experimental. Estou convencido de que os conceitos já existem em forma de emanações radiantes, de correntes em expansão, e que basta captá-las. Sinto que o problema do conhecimento só é solúvel com este novo método de sintonização noúrica que tenho vivido, aplicado e aqui amplamente descrito. Certamente que é um método delicado e complexo. É necessário antes compreendê-lo para se saber usá-lo. Exige uma delicadeza psicológica para que não se maltrate nem prejudique o delicadíssimo instrumento de pesquisa que é a psique do ultrafano. Será preciso tempo. Dever-se-ão superar as resistências opostas pelo misoneísmo do passado. Será laborioso reformar a psicologia da ciência, mas não existe outro caminho para avançar. A própria evolução tem de levar, inevitavelmente, à normalização da intuição. O homem, chegado a uma determinada fase de sua evolução psíquica, tem de atingir, normal e naturalmente, o conhecimento pelas vias da captação noúrica. Os tempos já sentem confusamente essas iminentes revoluções que abalarão em suas bases o pensamento humano. Já se pronunciam vagas palavras que exprimem tentativas e tendências. Importa indicar exatamente, aprofundar, falar de coisas reais e casos vividos, já haver aplicado o método e realizado os resultados. Os inspirados se têm mantido até agora comumente no campo dos princípios gerais, nos termos vagos do sentimento, nas elevadas, mas imprecisas aspirações do misticismo. Se mantiveram na ilha da inspiração artística, não fizeram da intuição uma verdadeira técnica de pensamento metodicamente dirigido na direção da pesquisa científica. Importava chegar a uma revelação científica exata, dando à ultrafania um conteúdo vasto e concreto, que dela fizesse um instrumento portador de contribuições tangíveis à ciência. Nesta efervescência dos tempos, ansiosos de novas direções, foi lançada uma corrente de ideias que não poderá ser detida. Achará ela ressonâncias que a amplificarão. Repercutirá nas consciências que, fazendo-a sua, a elevarão a grandes distâncias. O futuro da humanidade está biologicamente em sua espiritualização. Ou espiritualizar-se, ou morrer. O materialismo aprisionou e comprimiu o espírito na matéria, talvez somente para que ele pudesse melhor explodir. Um sopro novo tem de dinamizar tudo no espírito, pois de outro modo a vida se apagará. E deve ser uma espiritualidade não vaga, sentimental, enfermiça, porém viril, operante, científica, volitiva, consciente do titânico trabalho construtivo que a espera e que ela tomará para si. A luta pelo espírito será a luta mais digna da vida. Ainda outras consequências de índole prática se podem extrair desses conceitos. Frequentemente tenho perguntado a mim mesmo: sabemos pensar e aprender? Não encontraremos nessas profundezas psicológicas novos métodos mais fáceis e mais produtivos em favor da aquisição cultural? Ao estudar e aprender, atemo-nos
aos sistemas mais empíricos, como ler, repetir, memorizar, sem percebermos a essência do pensamento e dos fenômenos psíquicos, nem de que complexa estrançadura de vibrações e de ressonâncias sejam eles a síntese, sem nos preocuparmos de quais interferências de ondas e de quantas captações noúricas a mente seja suscetível. Não atiramos, talvez ao acaso, diante da mente um alimento para que ela o assimile, não se sabe como? Reconheço bem quanto a psique humana é imatura na massa comum para estas sutis operações de pensamento, e minha audácia está justamente em pensar na normalização de tais métodos. Entretanto, estou certo de que o homem se acha numa grande curva de seu caminho evolutivo, que a eterna criação biológica está operando atualmente no nível psíquico e que novos métodos se impõem pela lei do meio mínimo. Porque o método intuitivo deve limitar-se apenas às formas artísticas e poéticas. E por que não poderá existir uma nova e normal inspiração filosófica, matemática, social, moral, científica? Por que não reconheceremos que a sabedoria não se encontra nos livros, farrapos do passado, mortas cristalizações do pensamento, mas sim nas vivas correntes conceptuais em que palpita e em que se sustém todo o universo? E que, para saber, esse grande livro do infinito é o único que importa ser lido? E para a formação cultural, porque as longas e exaustivas vias do estudo não se preferirão às da purificação da consciência, da evolução que a conduz à dimensão superconceptual, onde a visão da verdade é espontânea? No alto, a sabedoria é gratuita, e através de sua progressiva espiritualização, o homem adquirirá um dia o conhecimento por imersão em estados vibratórios e por exposição da psique às correntes noúricas. Por quê? Ao invés de um esforço mnemônico para acumular noções, a formação cultural não deverá ser um processo de sensibilização da psique que lhe permita a captação das ondas pensamento por sintonização? Tenho a sensação de um erro fundamental em todo o sistema cultural moderno, consistente na descentralização do conhecimento no particular, o que conduz ao desnorteamento na especialização. Tenho a sensação de que, sob o peso esmagador de uma série enorme de noções, ao invés da centralização conceptual que nos princípios nos fornece a chave de todos os problemas, se atinge a dispersão. O saber não é uma congérie de conhecimentos, é uma superfície que não se domina permanecendo no chão, percorrendo-a em todos os sentidos, mas somente elevando-se à altura de uma dimensão superior. A verdadeira cultura é algo de qualitativamente diferente da erudição. É um sentido. Para o registro e armazenagem da erudição, não bastam as bibliotecas? A psique tem funções diretivas a cumprir, mais importantes que as registrações mecânicas, semelhantes à pesada carga para a inteligência correspondente ao trabalho material de caráter inferior. Na verdade, hoje se começa a pensar, mas como? A produção é caótica, paleontológica, estrondeante. Não é um concerto. Tenta-se, mas não se domina. A mole cultural é embaraçosa, não auxiliando, antes dificultando a síntese. O saber é exterior e desorientado, e não destila na transparência que deixa ver os princípios. É raro o caso da intuição que se desembaraça do passado, deixando de repetir velhas coisas que existem em todos os livros e se lança, virgem, pelas vias da criação.
A orientação materialista do século mecanizou também o saber. Criou um tipo de sabedoria utilitária acessível a todos, uma vestimenta que todos podem usar. A cultura, porém, é um impulso interior, cujo segredo está na força da alma. É necessário impelir o atual desfraldar de competições para uma direção diferente. Importa deslocar o centro psicológico da vida. Atualmente, o pensamento é um esforço, porque tem de emergir da cegueira da matéria. Porém, em fases mais altas de sensibilização, é espontâneo, jubiloso, repousante. As atmosferas mais rarefeitas da evolução são construídas de pensamento, basta atingi-las. A escola deveria ser uma palestra de formação de consciências, nunca de fatigados carregadores de conhecimentos oprimidos pelo trabalho aquisitivo de noções. A sufocante supercultura moderna deve ser aligeirada em verdades mais simples e sintéticas. Estas podem parecer coisas longínquas, mas o são talvez menos do que se acredita. A vida caminha e não pode parar. A evolução se dirigirá necessariamente à normalização de todas estas audácias. A ciência não poderá permanecer sempre tão limitadamente utilitária e sentirá necessidade de completar-se. E o mundo explodirá nestes psiquismos superiores. O pensamento superará seu odierno período paleontológico e será a potência do homem do futuro, pois o mundo tem vivido sempre e sempre viverá de superações. Já agora, tudo disse a respeito do meu caso. Em A Grande Síntese, descrevi as noures como as senti. Aqui descrevo as minhas sensações ao senti-las. Observamos o fenômeno inspirativo em muitos outros casos, superamo-lo tecnicamente e agora concluímos com as consequências práticas. Agora se pode compreender o que é a grande síntese. Exteriormente, é uma nova filosofia da ciência com conclusões éticos-sociais, uma demonstração racional de problemas científicos e éticos, até agora ainda não resolvidos e demonstrados. É uma reconquista de todo o disperso conhecimento humano para levá-lo à unidade. É por esta sua amplitude de visão conceptual que reúne o pensamento religioso e o científico, a gênese mosaica e o evolucionismo darwiniano, já expresso pela esfinge egípcia, porquanto, religando-se a todas as revelações, atinge a verdade única e é realmente a obra da unificação. Unificação mais profunda do pensamento humano, mais completa fusão de ciência e fé não se poderia imaginar. A evolução biológica tem seu prosseguimento na ascensão espiritual das religiões ao longo de uma única linha. A grande síntese realizou a audaciosa obra de fazer a ciência flanquear a revelação na mesma linha de desenvolvimento. É também o fato completo a demonstrar a prática aplicabilidade do método da intuição, que nela oferece seus produtos concretos, úteis. É uma nova pedra do edifício inspirativo que prova a realidade da captação noúrica e, mais longe, da evolução psíquica em vários planos da consciência. A grande síntese, porém, é algo mais. Possui um seu aspecto interior e é o documento que comprova a existência real do supersensório atingido através da inspiração. Poderá tudo isso parecer exaltação, entretanto, tudo está preso em cadeias de lógica. As pedras são inertes, o espírito é vivo e audacioso, e eu o prendi num cárcere de racionalidade a fim de que esta oferecesse a garantia da seriedade. No seu aspecto interior e profundo,
A síntese é uma revelação. Num mundo em que todo o ser é constrangido por uma lei feroz a reclamar da carne do semelhante para seu próprio alimento, esta é uma voz que tem um timbre diferente. É uma revelação atingida conscientemente através de métodos precisos de que apresentei a técnica. Sua vestimenta científica é exterior e cobre realmente uma substância evangélica que une a síntese ao desenvolvimento gradual na terra do pensamento de Cristo, que, como vimos, é uma contínua emanação. A grande síntese torna a trazer ao seio da vida o Evangelho, que hoje parece constituir suprema utopia, unido à grande inimiga, a ciência, como um novo passo no caminho milenário que conduz à realização na terra do reino dos céus. Séria afirmação. Ondulou vagamente na profundeza de minha consciência, através de todo este escrito, e somente agora, quando tenho de concluí-lo, encontrou um caminho para explodir em sua plenitude. Eu mesmo não havia avaliado a profunda significação desta ou daquela sentença por mim proferida, e este conceito só agora o compreendo ao investir-me ele como uma revelação. A forma da mediunidade possui uma gradação evolutiva. Envolve na direção da forma física, evolve no sentido da forma inspirativa. Entre aspas, agora compreendo o significado da dor, da purificação, da ascensão moral, colocados no caminho da evolução de minha mediunidade, caminho único que me permite alcançar estas noures mais elevadas que são minha meta. Entre aspas, agora compreendo. Porque, no conjunto dos grandes inspirados, escolhi instintivamente, por simpatia, os inspirados da revelação cristã, apartando-me dos outros, embora também grandes. Entre aspas, assim compreendo agora, fecha aspas, que me movo na linha da inspiração cristã e reconheço com que imensa noure que me acho em sintonia. Entendo por que, ao traçar a história dos grandes inspirados, anteriores ou posteriores a Cristo, sempre os vi, encaminhando-se para sua figura, central no mundo, e eles me apareceram naturalmente unidos em corrente na linha de lógico desenvolvimento desta grande noure, em cuja esteira também se arrasta minha inspiração. Entre aspas, agora compreendo todo o significado de a grande síntese e como existe, na verdade, essa grande noure cristã que, de Moisés até hoje, jamais silenciou. Com tudo isso, quero indicar apenas a direção de proveniência da minha fonte noúrica, que, localizando-se no alto, está próxima daquela unificação em que tudo se funde em Deus. Não é Ele a fonte de todas as coisas? Que há de extraordinário em minha inspiração descer do alto? Por que essa grande potência central deveria estar ausente diante da terra, distante da terra? Não existe lá para erguer continuamente as criaturas no caminho das ascensões do Espírito? Falo do Cristo cósmico, imensamente maior que o Cristo histórico. Com isso, repito, somente indico a direção, porque, como já disse, a luz, filtrada através de potências intermediárias e noures de redução, não sei quanto teve de ofuscar-se para chegar até mim, não obstante minha tensão ascensional, e isso por causa da opacidade de minha mediação. Na registração, certamente o pensamento original assinalará traços de meu cansaço e de minha inferioridade humana. Nada disso é prodigioso. Tudo é lógico, normal. O martírio era um meio feroz, necessário
em tempos ferozes para fazer compreender a verdade e uma humanidade feroz. Já não é ele hoje necessário porque se entendeu a psicologia de reação que as perseguições geram e é por isso considerado ato de má política. Atualmente, importa trabalhar não com o sangue, mas com o pensamento. O momento histórico justifica essa descida de pensamento dos planos superiores e já vimos que a história é uma consciência viva que lança forças próprias e produz os acontecimentos necessários à sua evolução. O momento histórico é grave. Há em seus eventos um preparar-se de maturações solenes como jamais houve em tempo algum. Encontramo-nos numa grande curva da história do mundo e todos a pressentem. A humanidade está lançando as bases do novo milênio. Está jogando a carta de sua salvação ou de sua ruína. Há hoje aquela mesma plenitude da civilização romana que se precipitou nas invasões bárbaras, a mesma plenitude da realeza da França que se precipitou na Revolução. Importa dar novamente à Europa a consciência da unidade de civilização e de destino, depois da conciliação política entre o Estado e a Igreja, na Itália, urge atualmente esta maior conciliação espiritual entre a ciência e a fé no mundo. É necessário encontrar em Deus a unidade fundamental da verdade e do pensamento. Existe, porém, nas almas o desejo da verdade e a cisão entre ciência e fé é um caso de involução. A evolução, entretanto, é a grande lei da vida, é irresistível lei de unificação. As civilizações se cansam. Só o Espírito pode dar-lhes a força capaz de rejuvenescê-las. E o Espírito está no alto, sob a direção de Cristo, que está presente, sabe e vela. Compreendido o mecanismo interior da vida e da sua evolução, tudo isso é lógico. É lógica também esta minha sinceridade. Agora pode-se entender como este segundo volume é necessário para esclarecer no mais íntimo a grande síntese, que de outro modo poderia permanecer ininteligível, mas interpretada em sua linguagem, por vezes audaz e apocalíptica, a ponto de poder parecer ironia se aceita como produto de minha consciência normal. Eu mesmo deveria e só eu poderia explicar certas coisas. Através desse dobrar-se sobre mim mesmo, tinha de chegar a compreendê-las. Com o presente volume, não apenas cumpri um novo dever, mas este trabalho de reflexão foi indispensável, sobretudo para mim mesmo, para minha própria compreensão. Fiz, neste escrito, afirmações graves, elas me empenham. Destruí as pontes à minha retaguarda. Não mais me é possível retirar-me. Este também era um dever meu. Que sucederá agora? Aonde me conduzirá a evolução de minha mediunidade? Que novos conceitos registrará minha captação noúrica? Que nova maturidade espiritual e sensibilização perceptiva me trará o futuro? Que sucede nas profundezas do meu destino? De qual meta, na eternidade, me aproximo eu? Espero a maturação de meus estados interiores e, através dela, o contato com novas correntes de pensamento que revelem, primeiramente, a mim mesmo, qual seja a direção que deve assumir meu trabalho. Sei que a fonte de pensamento é inesgotável. Entretanto, o que seja que possa acontecer, de uma coisa estou certo. O passado não morre. O passado é a base do futuro, no qual sempre ressurge e, por isso, jamais foi
foi vivido em vão.